Oi, meus alunos queridos do quarto ano B e quarto ano C. Estou com muita saudade de vocês. Espero que logo nós possamos nos reencontrar novamente na sala de aula, como é de costume. Mas por enquanto, vamos fazendo as aulas por aqui. Hoje eu vou falar sobre matemática. Nosso livro é esse aqui. Vamos continuar usando o módulo 4, o módulo 1, que é o primeiro bimestre. E na última vez que estivemos juntos, eu estava mostrando para vocês, falando para vocês, sobre o capítulo 3, que fala sobre os números naturais. Então, eu já introduzi o assunto, nós já fizemos algumas atividades e, na sequência, eu vou explicar para vocês sobre ordens e classes. Aqui, podemos ver o exemplo dessa tabela. Ela é uma tabela que apresentam 6 ordens e 2 classes. Essa parte verde é a primeira classe e a parte laranja a segunda classe. Agora, como saber o número de ordens e o número de classes? Aqui no clique vem dizendo assim: cada algarismo do número corresponde a uma ordem, que é numerada da direita para a esquerda. Então, cada algarismo do número corresponde a uma ordem. E a cada 3 ordens formam uma classe. As 3 primeiras formam a classe das unidades simples. Na sequência, a classe dos milhares. Mais para frente, nós vamos aprender outras classes. Então, temos como exemplo aqui o número 1226. Esse é o número da ordem de grandeza unidade de milhar. Porque, colocando aqui, ó, da direita para a esquerda na ordem, o número 1, que representa o 1000, fica na 4ª ordem, na classe dos milhares. Vamos seguir aqui na página seguinte, página do 219. Tem uma atividade que vocês vão fazer, quem não fez ainda, que é justamente isso. Você vai colocar esse número aqui, 92.835, na tabela. Então, sempre colocando da direita para a esquerda. Um número em cada ordem. Nesse caso, o número 92.835 tem 2 classes e 5 ordens. Vamos seguir aqui na página 221, que é a página que todos precisam fazer hoje, para tirar as dúvidas de vocês. A questão 18 diz assim: identifique o número representado pelo material dourado, depois faça o que se pede. Isso aqui é o material dourado. Essa placa, cada placa dessa vale 100. Cada barra vale 10. E um cubo pequeno, uma unidade. Então, vamos preencher a tabela de acordo com a quantidade de placas. Se uma placa dessa vale 100 e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então 7 vezes 100, 700. Se uma barra dessa vale 10 e eu tenho 3, 10 vezes 3, 30, mais 1. Então, colocando aqui na tabela, vai ficar assim, da direita para a esquerda. 3 barras e 7 placas. Como se lê esse número? 731. Qual é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza é a centena, porque aqui, ó, nós temos unidade, dezena, centena. O último número parou na centena. Então, essa é a ordem de grandeza.
Como decompor esse número? Decompor é você fazer isso aqui, ó. 7, eu tenho 7 placas, vezes 100, que dá 700. 3 barras, vezes 10, que dá 30, mais 1. Então, 700 mais 30 mais 1, formou o número 731. A questão 19 pede para calcular mentalmente quanto falta para completar 1000 em cada situação. Vamos focar aqui nesse número, no primeiro círculo em cima. Pede para fazer mentalmente, mas se você não conseguir fazer mentalmente, você pode fazer o cálculo aqui ao lado, fazer a continha. Se aqui aparece o sinal de mais, você vai fazer a função inversa. Você vai diminuir, porque tem que completar 1000. Se eu tenho 100 para 1000, falta quanto? 900. Para descobrir o 900, se você não souber fazer mentalmente, você vai fazer 1000 menos 100, 900. Da mesma forma, você vai fazer com os outros números. Na sequência, nós temos aqui uma atividade na página 222, que pede, a questão 20, pede para juntar-se a um colega para resolver. Como isso não é possível, porque nós estamos assim distantes, então você tenta fazer sozinho mesmo, com a ajuda aí dos seus pais. As demais atividades, da página 222, 223, até a página 224, que são as páginas que eu pedi para vocês fazerem hoje, eu acho que tá tranquilo. Você tenta fazer. Se por acaso surgir alguma dúvida, é só me perguntar. Se surgir alguma dúvida, é só me perguntar lá no grupo, que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Agora, eu quero falar da segunda atividade, que é a atividade que vai para casa. É a atividade que vocês vão fazer no caderno. Essa atividade, está dizendo aqui, atividade de matemática para o caderno. Então, a primeira questão pede para escrever por extenso. Então, você vai escrever com palavras. Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, 1284. E assim você vai fazer com todos os demais números. A questão 2 pede qual o sucessor e o antecessor dos números. Sobre isso, nós já aprendemos na sala, já fizemos também atividades no livro e no caderno, e essa atividade é para reforçar aquilo que já aprendemos. O número que antecessor é o número que vem antes, e o número sucessor é o número que vem depois. Veja aqui. Vou fazer o primeiro exemplo. Qual o antecessor e o sucessor de 3.225? Qual é o número que vem antes de 3.225? 3.224. E qual é o número que vem depois do 3.225? 3.226. E aí você vai fazer os demais números, sempre lembrando que antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Aqui na questão 3, pede para você continuar descobrindo os numerais. Eu já respondi a primeira questão como exemplo, para que vocês possam fazer as demais questões. Aqui diz assim, 2.300. 2.300. Com palavras, está escrito por extenso. Como eu vou formar esse número com algarismos? 2.300. 1.302. Como fazer? 1.302. Aqui na sequência, na questão 4, pede para representar os numerais. Letra A, o ano que você nasceu. B, o ano em que estamos.
C, o próximo ano, e D, o ano em que o Brasil foi descoberto. Se você não souber, essa letra D, pesquisa lá no Google que você vai encontrar a resposta para colocar aqui. A questão 5 pede para representar os numerais formados por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Temos aqui o primeiro exemplo. 1 o M, 3 C, 8 D e 2 U. 1 o M é uma unidade de milhar, 3 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Formou-se, então, o número 1382. Vou fazer aqui a letra B. 2 unidades de milhar, 5 centenas, 7 dezenas e uma unidade. Contra 3, coloco o ponto. Formamos aí o número 2571. As demais letras vocês podem fazer seguindo esses exemplos que eu dei para vocês. Agora, a questão 6 pede para observar o numeral 1857 e responder, com base naquilo que eu expliquei agora há pouco sobre ordens, né, e classes. Qual é o número de ordens? Você vai contar quantos números, quantos algarismos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Se nós temos 4 algarismos, esse número é composto por 4 ordens. Entendeu? E assim você vai tentando responder as demais letras. A questão 7 pede para decompor de acordo com o valor relativo, seguindo o modelo que eu já dei aqui, ó, o número 2763. Vamos decompor. Se o 2 está na unidade de milhar, então ele vale 2.000. Se o 7 está na centena, ele vale 700. O 6 está na dezena, vale 60. E o 3 está na unidade, vale 3 mesmo. Então, juntando tudo isso, formou-se o número 2763. A mesma coisa vamos fazer com esse número aqui abaixo. Veja. 1000 está na unidade de milhar, mais o 5 está na centena, então 5 vezes 100, 500, mais o 4 está na dezena, então 4 vezes 10, 40. E o 2 está na unidade mesmo e vale 2. Da mesma forma, vocês vão fazer todos os outros números. Eu espero que vocês tenham entendido como irão realizar essas atividades. E lembre-se, qualquer dúvida, eu estarei lá no grupo da sala, tirando todas as dúvidas, respondendo todas as perguntas de vocês, esclarecendo tudo para vocês, para os pais, para que seja possível vocês realizarem essas atividades, mesmo à distância. E lembre-se, o horário do funcionamento do nosso grupo é no horário de aulas. Se você estuda à tarde, nosso grupo vai funcionar de 1 hora ou 13 horas às 5h30, às 17h30, com uma paradinha para o lanche no horário costumeiro do nosso recreio, né? Então, nós temos meia hora para vocês descansarem e depois retornar para as atividades, ok? Eu espero que isso não demore muito, que logo logo nós possamos nos reencontrar. Beijo no coração de todos. Amo todos vocês e quero logo logo estar bem pertinho de todos vocês. E até mais.